todo mundo que está assistindo. Tiver pergunta, sinaliza no chat, eu e o Thiago liberamos para abrir o microfone. Ok. Tá ok? Deixa eu botar em tela cheia aqui. Tá ok para vocês? Abriu em tela cheia, tá ok. Ok, maravilha. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a todos o convite do diretório acadêmico. É um prazer estar participando, né, desse evento. E eu hoje vou falar um pouquinho sobre o que eu faço da minha vida, né? Que é a importância da atuação dos médicos veterinários como auditores fiscais federais agropecuários. Né? Eu sou médica veterinária, né? Me graduei na UF, na Federal Fluminense, em 2004, e no mesmo ano eu prestei o concurso público para o Ministério da Agricultura e ingressei no quadro como fiscal federal agropecuário, né? E alguns anos atrás a gente conseguiu uma vitória da carreira, onde a gente conseguiu o reconhecimento como auditores, né? Auditores fiscais federais agropecuários. Primeiro eu quero explicar, né, e falar um pouquinho da minha trajetória, porque eu, quando fiz o concurso do Ministério, eu nem sabia o que eu ia fazer se eu passasse, porque durante toda a minha graduação, eu nunca foquei nas áreas que estão relacionadas à atuação do auditor fiscal do MAPA, né? Assim como a maioria dos estudantes de veterinária entram pensando em clínica, ou clínica de pequenos animais, ou clínica de grandes animais, nunca pensando nessa atuação. E eu só fui descobrir isso realmente quando eu fui trabalhar com isso, né? Durante a graduação, eu estagiei em clínica de pequenos, estagiei com animais silvestres, inclusive meu relatório de final de curso foi com animais silvestres, fui monitora de patologia clínica, fui bolsista no Hospital da Mangueira com patologia clínica, e nunca pensei que eu ia fazer o que eu faço. Né? Só que eu estava me formando, abri a inscrição do concurso, eu fiz o concurso e passei, né? E aí começou a minha vida louca e trajetória, né? Porque a gente aprende porque a gente não está acostumado com essa função. Inicialmente a minha vaga foi para Pernambuco, então eu fui para Pernambuco, onde eu passei alguns bons anos, e depois retornei ao Rio de Janeiro, onde eu estou até então. E atualmente, né, eu já passei pela inspeção, já passei pela questão técnica, e hoje eu atuo no Aeroporto do Galeão, né, no Serviço de Vigilância Agropecuária. Para falar um pouquinho do Ministério da Agricultura, né, a gente tem como missão promover o desenvolvimento sustentável da agropecuária e a segurança e competitividade de seus produtos. Né? Isso engloba uma série de ações, né? Como a gestão das políticas públicas de estímulo agropecuário, fomento do agronegócio e regulação e normatização de serviços vinculados ao setor. Eu não vou me prender muito ao primeiro ponto, que é a gestão das políticas públicas, e nem ao fomento, né, que embora tenhamos médicos veterinários atuando, não foi nessas duas áreas eu não atuo, então eu não tenho um conhecimento amplo para falar sobre eles, né? Onde eu sempre trabalhei foi na parte de regulação e normatização de serviços vinculados ao setor. E quem faz isso? Nós, auditores fiscais federais agropecuários. O cargo de auditor, ele, quando é lançado o edital do concurso público, é especificado quais são as vagas e qual a formação exigida, né? Então, dentro do quadro do MAPA, há auditores com formação em medicina veterinária, agronomia, zootecnia, químicos e farmacêuticos, onde cada um vai atuar dentro da sua esfera de formação, né? Então, nós, médicos veterinários, estamos ligados diretamente a todos os assuntos relacionados à área animal, né? Tanto em toda a cadeia produtiva que a gente atua. Então,
tudo que é tanto de animal vivo, como material genético, produtos de origem animal, são desenvolvidas, né, e a atuação é do médico veterinário. Os engenheiros agrônomos estão ligados, né, à parte de fitossanidade, e os zootecnistas trabalham muito com a parte de alimentação animal, onde tem toda a formulação de rações, né, e suplementos para animais. Químicos e farmacêuticos estão inseridos tanto na parte de produtos de uso veterinário, como bebidas, as análises também que são desenvolvidas no nosso laboratório oficial. Então, é um cargo onde você precisa de uma formação específica. Ele não é aberto a qualquer profissional de nível superior, né? Então, nós temos que ser médicos veterinários, temos que ter inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária para exercer nossas atividades. Bom, o Ministério da Agricultura está presente, né, em todo o país. Né? Nós estamos nas superintendências estaduais, então cada estado da federação tem uma superintendência, assim como o Distrito Federal, onde também fica o órgão central, além da superintendência, nós temos o órgão central do Ministério, né? O próprio Ministério da Agricultura, né, com a ministra e toda a sua equipe, estamos lá. E temos também os laboratórios oficiais, que são os lanagros, né? O que são esses laboratórios? São laboratórios onde são desenvolvidas metodologias, são validadas metodologias, tanto para análises de produtos, como análise físico-química, análise microbiológica, como também diagnóstico, né? Diagnóstico de febre aftosa, de tuberculose, brucelose, ele credencia laboratórios para isso também. Então, é um laboratório oficial, né? Onde ele rege laboratórios credenciados e também desenvolve o diagnóstico das doenças de notificação obrigatória, né? Mais graves, como a vaca louca, é uma dessas que tem a qualificação, né? O Lanagro segura essa onda, né? Assim como a gripe aviária. Então, onde nós também somos auditores federais agropecuários, também estamos no Lanagro. E temos o Vigiagro, que é onde eu atuo, que é o Serviço de Vigilância Agropecuária. Então, a gente está presente nos aeroportos, nos portos, postos de fronteira. Então, nós estamos espalhados em vários locais, né, pelo Brasil. Aí é só uma matériazinha para citar, né, que o AFAS, que somos nós, auditores fiscais federais agropecuários, gera mais de 2 milhões de empregos, né, porque a gente está inserido na cadeia produtiva. E quanto mais a gente consegue desenvolver, né, a nossa atuação nesse setor, e esse setor vai sendo incrementado, mais empregos são gerados, né, em toda a cadeia produtiva. Então, a gente está aí trabalhando duro para o melhor do nosso país dentro da área de agricultura. E nós temos vários departamentos, né? Tem a parte que é vinculada à fiscalização de insumos pecuários. O que são esses insumos pecuários, né? É tudo relacionado à alimentação animal, produtos veterinários, material genético, programas especiais, como o Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, registros genealógicos. E o que isso significa, né? Na alimentação animal, não basta você querer produzir um produto destinado a essa finalidade, né? É necessário você cumprir uma série de regras e exigências, requisitos, e que são normatizados e regulados pelo Ministério da Agricultura, né? Então, tem as exigências mínimas para a produção, como tem que ser a área de produção, quais são as matérias-primas que são autorizados o uso, quais é que não pode usar, quantidades, tudo relacionado à alimentação animal, tanto dos animais de produção, como dos animais de companhia. Né? Mesma coisa dos produtos veterinários, aí a gente vai ter todos esses medicamentos, suplementos, além das vacinas, né? Então, para produzir uma vacina para ser usada nos animais, é necessário passar por uma série de etapas, onde isso vai ser aprovado. Para vocês terem ideia, eu, quando ingressei no MAPA, os processos eram em papel ainda, né?
um processo de aprovação, um processo de registro de produto veterinário, tem que ter tanto documento, inclusive comprovações científicas da eficiência daquele produto, a segurança do uso daquele produto, que eram volumes e mais volumes de papel. Às vezes precisava de um carrinho para carregar o processo. E tem o bendito AFA, que vai pegar aquilo e vai ler tudo e vai estar sempre se comunicando com a indústria, né, para que ela vá atendendo a tudo que é necessário. Né, hoje, a gente tem o sistema de gestão de processos online, mas os volumes continuam infinitos, né, para produto veterinário, vacina, material genético, né, se você vai importar sêmen, de equino, de bovino, também isso tem que seguir um rito que é também definido por nós, pelo Ministério da Agricultura. O programa de controle de resíduos ele é muito interessante, porque é feito com base em sorteio, é uma coisa aleatória, né? É sorteado da onde vai ser coletado, e a amostra, essa amostra é coletada por um auditor fiscal, é encaminhada a um dos laboratórios oficiais, e ali é verificado se há algum resíduo de antimicrobiano, de algum outro medicamento, se há algum contaminante, e se for detectado, né, uma série de ações são feitas naquele estabelecimento para correção, para apuração da responsabilidade, o controle para que não ocorra novamente, é necessário aprovar um plano estratégico para que isso não ocorra. Então, é um programa bem complexo em que envolve vários setores, né? Desde o setor lá da ordenha, no caso do leite, por exemplo, até o final da indústria, que é o produto pronto. Nessa esfera também a gente tem o DIPOA, que é o departamento onde a gente tem a inspeção de produtos de origem animal, que está ligado ao nosso Serviço de Inspeção Federal, o CIF, que eu vou falar um pouquinho mais adiante com um pouquinho mais de detalhe, e o Departamento de Saúde Animal, né, que ele engloba vários setores, e ele tá em consonância com a OIE, né? A OIE é a Organização Mundial de Saúde Animal. Então, ali estão estabelecidos vários planos que os países que compõem, né, essa organização precisam atender. Então, ali você tem as doenças de notificação obrigatória, você tem especificado o que é de notificação imediata, o que não precisa ser notificação imediata. Então, o Departamento de Saúde Animal ele tem que estar sempre caminhando caminhando junto da OIE, né, para cumprir ali, atender as exigências. E aí, para ter uma noção de um dos nossas atuações, tem aqui uma matéria das Nações Unidas, onde diz que doenças transmissíveis pela comida matam 420 mil pessoas por ano no mundo. E aqui nessa matéria ele compara que as doenças transmissíveis por alimentos têm o mesmo impacto na saúde pública que doenças como malária, tuberculose e AIDS. Né? E aqui, quando a gente fala em 420 mil pessoas no mundo, esse número é subestimado, né? Porque a gente só vai ter esse dado para aquelas pessoas que realmente vão parar nos hospitais, são feitos testes diagnósticos e é comprovado que aquela doença, aquele mal que ela está apresentando naquele momento, foi transmitido por um alimento. Na maioria das vezes, não chega a isso, né? Afinal, todos nós já tivemos algum episódio de diarreia, de infecção intestinal ou coisa parecida, que muito provavelmente estava relacionada à ingestão de algum alimento contaminado, mas que a gente não foi ao hospital, não gerou consequências mais graves, então esse dado se perde, né? Não é computado. E, diante disso, o DIPOA trabalha, né, na fiscalização dos produtos de origem animal. E que produtos são esses? Como produtos de origem animal, a gente pode falar da carnes, ovos, leite, mel, pescado e todos os seus derivados, né, e subprodutos. Então, carne, aqui a gente vai englobar carne de ave, carne suína, carne
pescado não, carne de ave, suíno, bovino, os subprodutos, então, presunto, embutidos de uma forma geral, salsicha, linguiça, hambúrguer, né, industrializado, os ovos, leite e derivados, então leite propriamente dito, tanto pasteurizado quanto longa-vida, leite em pó, iogurte, creme de leite, doce de leite, então os queijos, né, e os seus mais diferentes tipos. Então, tudo isso está dentro da inspeção de produtos de origem animal. O mel e todos os seus subprodutos apícolas, né? Então, mel, a cera de abelha, a geleia real, o própolis, tudo isso são produtos de origem animal. E pescado, né? Aqui tem tanto os crustáceos como moluscos, como peixe propriamente, né? Tudo isso está nessa esfera, inclusive os de conserva, né? Aqui a gente tem a sardinha enlatada também sendo abrangida. Então, é um leque muito grande de atuação, né? E o que se faz? Dentro desse trabalho, são feitos os registros dos estabelecimentos de produtos de origem animal. E, a partir desse registro, há uma regulação e uma normatização de rotulagem, regulamentos técnicos de identidade e qualidade, tanto de produtos nacionais como produtos de estabelecimentos estrangeiros. Como assim? Né? O rótulo, existe uma série de itens que são obrigatórios. E dentro dos regulamentos de rotulagem do Ministério da Agricultura e dos produtos, tem ali dizendo o que tem que estar constando obrigatoriamente, né? Para que o consumidor ele veja o que tem ali. Inclusive lista de ingredientes, né? Cada vez mais comentada atualmente, né? Um tempo atrás ninguém olhava a lista de ingredientes de rótulo de produto. Hoje a gente vê na internet, vê nas redes sociais, muita gente alertando, olha, isso aqui é isso aqui. Sempre esteve escrito, é que as pessoas não liam, né? E qual é a importância disso? É porque a gente precisa cumprir o regulamento técnico de identidade e qualidade. O que é isso? É uma norma onde tem dizendo assim, aquele produto, qual é a característica dele? Ele tem que ser produzido de tal maneira, ele vai ter uma característica microbiológica tal, ele vai ter uma característica físico-química tal, por exemplo, o teor de umidade, a quantidade de matéria seca, a quantidade de gordura. Então, quando você tem ali um regulamento técnico de identidade e qualidade de um queijo Minas, por exemplo, ali tem dizendo se esse queijo, o leite, qual é o processo que ele passa previamente, se ele vai precisar de maturação ou não. No caso do queijo Minas frescal, ele não é um queijo maturado, então está dizendo ali que ele é frescal. As obrigações em relação às características físico-químicas. Então, qual é a umidade aceita, o máximo de umidade? O teor de gordura, tudo isso está ali. Porque essas características todas reunidas é que fazem com que o queijo Minas seja reconhecido como sendo o queijo Minas, né? Que é queijo, mas é diferente de um queijo parmesão, por exemplo, né? O queijo parmesão é um queijo maturado, é um queijo que passa meses numa câmara de maturação, tem um teor de gordura muito mais elevado, tem uma umidade muito menor, e isso faz com que ele tenha a característica de queijo parmesão, né? E aí, nesse âmbito, a gente também detecta fraudes, né? Como, às vezes, determinados produtos com mais umidade do que deveriam, né? E aí a gente tem tudo isso regulamentado e que, muitas vezes, também está em sintonia com as exigências internacionais, né? Muitos produtos nossos estão em sintonia com as determinações do Mercosul, né? Com os regulamentos das resoluções do Mercosul. Então, existem os CIFs, né? Que são os estabelecimentos que são registrados na esfera federal. Até pouco tempo atrás, só poderia fazer o comércio interestadual de produtos o estabelecimento que era registrado no Ministério da Agricultura, né, sob a inspeção federal.
Tem ainda, né, os estabelecimentos com inscrição estadual, que são vinculados aos órgãos de defesa agropecuária dos estados e do município. Por exemplo, agora, finalmente, saiu a criação e a regulamentação do sistema de inspeção municipal do Rio de Janeiro, que não tinha. E a gente também atua nos estabelecimentos focados no mercado estrangeiro, né? Tanto aqueles que mandam para nós, então, para um estabelecimento exportar para o Brasil, ele precisa cumprir uma série de exigências. Ele sofre auditoria, ele tem que ser habilitado dependendo do produto, não é simplesmente eu vou vender e ele vende. Não, ele precisa estar autorizado para fazer o comércio daquele tipo de produto para o Brasil. E vice-versa. O Brasil, para conquistar os mercados que vem conquistando, ele precisa cumprir uma série de exigências. E nós, auditores fiscais federais, estamos ali para atestar que ele cumpriu a exigência. Né? A partir da nossa observação e da nossa certificação, é que aquele produto daquele estabelecimento vai ser aceito, por exemplo, nos Emirados Árabes, na União Europeia, no Japão, e por aí vai pelo mundo inteiro. E também, dentro disso, nós temos o programa de controle de patógenos, né? Como, por exemplo, o controle de listéria, de Escherichia coli, de salmonela. Então, são feitas análises periódicas, são supervisionadas as indústrias dentro dos seus programas de gestão de qualidade, para saber se na rotina da indústria está sendo atendido isso, está funcionando isso, né? Então, a gente está inserido aí em toda essa cadeia produtiva, né, dos produtos de origem animal. Aqui, por exemplo, é um trabalho que foi até objeto de uma matéria no Fantástico, né, que é onde apareceram colegas nossos que atuam no setor de pescado, né? Aí a gente tem um colega, o Caio, que é auditor, e ele trabalha com pescado. Isso aí é uma ação que costuma ser feita na época de Semana Santa, onde se coleta diversas amostras para fazer análise de DNA. Para quê? Para detectar fraude por espécie. Como assim? Você tem, por exemplo, o linguado, né? O linguado é um peixe considerado nobre, é um peixe cujo quilo ele é bem valorizado, né? E você tem outros peixes que a pessoa, né, quem é leigo, ao olhar, não consegue diferenciar, não consegue dizer que é o linguado ou não é, e acredita que aquele comerciante ou que aquele produto, aquele industrial está vendendo aquilo ali como linguado e que aquilo é linguado. Mas nem sempre é. Uma espécie que acontece muito trocar é o panga, né? É um peixe que vem da Ásia, né? E é importado, e o fabricante fraudulento, né, mal intencionado, ele substitui e coloca na embalagem esse peixe vendendo como linguado. E aí, nessas análises, né, é feito coleta no mercado, né, nas gôndolas, nos supermercados, e ele é submetido à análise de DNA. E pelo DNA, verifica se é realmente o linguado ou não. Né? E aí, se for constatada a fraude, aquele estabelecimento é autuado, há uma série de ações administrativas que são adotadas, né, para puni-lo. Outra ação também, dentro dessa ação, que geralmente é feita na Semana Santa, é a verificação da presença de parasitas, né, no pescado, principalmente nos filés. Aí tem isso também foi objeto da matéria, né, do Fantástico. E aí tem a análise com a luz ultravioleta, né, porque ela destaca os parasitas. Tem aqui, ó, uma foto mais próxima, onde dá para ver, né, eles mais evidentes, né, brilhando pelo uso da luz ultravioleta. Né, eles não deveriam estar ali. Então, dentro da inspeção, a gente tem além da questão das fraudes, a gente atua também na segurança alimentar, né? Por exemplo, a picanha sem tuberculose. A gente relaciona muito a tuberculose à transmissão respiratória de pessoa para pessoa, né? Poucos sabem que o bovino ele pode ter tuberculose, e com isso ele ter cistos de tuberculose na carne.
né? Dentro da linha de inspeção, dentro dos matadouros, é fiscalizado isso, né? Porque aí você vai dar a destinação correta. Isso é um produto que não pode ir para consumo in natura. É por isso que a gente tem um trabalho, né, nossa categoria, inclusive no sindicato, de tentar sempre esclarecer isso, inclusive para os governantes, para que não ocorra a terceirização, né? Que existem projetos onde haveriam profissionais contratados que executariam essa função sem ter vínculo, né, sem ter a estabilidade, sem serem concursados no Ministério da Agricultura. E isso pode colocar em risco essa atuação, né, porque você passa a ter a questão da sua segurança no emprego, você passa a se sentir ameaçado por ir contra uma indústria de grande porte. Então, é muito importante a presença do auditor federal e do servidor público, que a gente tem os agentes de inspeção também, que são profissionais que não são de nível superior, mas tem muitos colegas veterinários que fazem concurso para agente de inspeção e atuam junto com a gente na linha direta de inspeção, verificando isso. É a picanha sem tuberculose, é a carne de porco sem cisticercose, é o pescado sem histamina. Aqui, vou esclarecer por que a gente coloca isso. É muito comum, todo mundo conhece alguém que sempre comeu camarão, por exemplo, nunca foi alérgico a camarão, e um belo dia, né, foi num determinado restaurante, ou na casa de alguém, ou comprou um salgadinho recheado com camarão, e ficou todo empolado, né, como o pessoal diz, e foi parar no hospital. E aí o médico fala, isso é uma reação alérgica a camarão, você é alérgico a camarão. Há casos que realmente é alergia a camarão? Sim, claro que há. Mas muitas vezes é uma toxinfecção alimentar. Como assim? Camarão, por exemplo, ele tem muito na sua estrutura um aminoácido chamado histidina. Esse aminoácido histidina, quando ele é degradado, né, pelos micro-organismos que contaminam esse pescado, ele é desdobrado em histamina. Histamina, né, é o que nós produzimos quando a gente tem uma reação alérgica. Só que nesse caso a gente está ingerindo a histamina já pronta que está no pescado. E aí ela provoca os mesmos sintomas, como se nós é que tivéssemos produzido a histamina, né? E aí é o quadro alérgico, mas que realmente, na realidade, ele não é alérgico, né? Não foi uma reação alérgica. Ele está como se fosse uma fantasia de alergia, né? Então, é isso, é uma toxinfecção. Você ingere a toxina pronta, que é a histamina. Né? Outros assuntos disso. Tem os ovos, né? A questão da salmonela, a preocupação com a salmonela, o mel e o botulismo, o frango sem fraude, né? No frango a gente tem muito problema de a indústria querer fraudar com água, né? Ela coloca mais água, ela adiciona água no frango para ele ficar mais pesado, aí o consumidor leva esse frango para casa e quando ela vai preparar, essa água sai, seca e o que fica de carne é bem menos do que o que ela pagou. Né? E isso, inclusive, ações de atuação, operações que o Ministério da Agricultura faz em conjunto com o Ministério Público, até, porque aí a gente consegue fazer a autuação administrativa. O que é isso? É a aplicação de multas, é interdição do estabelecimento, é suspensão das atividades por um período, se é um estabelecimento exportador, ele pode ficar sem o direito de exportar. E o Ministério Público faz a atuação, né, na esfera criminal. Então, esse produtor, ele vai responder criminalmente por fraude, né? E além, então, das penalidades administrativas, está sujeito a todas as penalidades criminais previstas para esse tipo de delito, né? Outra preocupação é o leite sem coliformes, né? O leite, ele é uma matéria-prima que é de fácil degradação, né? O leite, ele é altamente perecível. Mas ele é matéria-prima para vários produtos. E o que a gente costuma dizer é que leite ruim não dá produto bom.
Então, o leite tem que estar, para você ter um queijo de qualidade, o leite usado para a produção desse queijo também tem que ter qualidade, né? E aí, muitas vezes, o industrial, ele não quer seguir todas as exigências e não quer ter essa preocupação. Ele não quer descartar, por exemplo, o leite que não está bom, que não está com toda essa qualidade. E aí ele tenta mascarar isso na linha de produção. É como a gente vê na televisão, adição de soda cáustica, de bicarbonato de sódio, formol, uma série de coisas para ele tentar burlar, né, e conseguir ter algum resultado na produção. Então, existe uma série de programas de controle e de fiscalização para se coibir isso, né, para tentar evitar esse tipo de conduta. E a gente atua atualmente dentro do Sistema Unificado de Atuação, de Atenção à Sanidade Agropecuária. O que é o SISB? O SISB é como se fosse o SUS da sanidade animal, né, da saúde animal. Como assim? Nós somos a esfera federal e a gente trabalha em conjunto com os órgãos estaduais e os órgãos municipais. Inclusive, é possível, dentro do SISB, se demonstrado que aquele estabelecimento que é registrado só na inspeção estadual, ele cumpre todos os requisitos, assim como se ele fosse registrado na inspeção federal, ele ganha o direito, ele conquista, né, a autorização para comercializar não só no estado, mas em outros estados também, né? E com isso abre a possibilidade, inclusive, de conquistar diversos mercados. Então, hoje, no Rio de Janeiro, durante anos se batalhou para a criação de um serviço de inspeção municipal e finalmente se conseguiu isso, né, nessa ação conjunta, onde você tem o Ministério da Agricultura orientando essa ação junto com o órgão estadual e junto com o órgão municipal. E aí isso só traz benefícios para o consumidor final, né, e para a população. Então, dentro do programa de saúde animal, existem vários programas, né? São vários programas. Você tem o Programa Nacional de Erradicação da Brucelose e Tuberculose, né, que atua no campo, juntamente com os veterinários habilitados, credenciados, né, para o diagnóstico e o controle da brucelose e tuberculose, visando a gente conseguir um dia a erradicação. Tem o controle nacional de controle, o Programa Nacional de Controle de Raiva dos Herbívoros, né, que está ligado principalmente àquela transmissão rural, né, com a atuação do morcego hematófago, né, junto aos bovinos. Então, existe todo um programa que gere isso. Sanidade avícola também, tem aí a questão da salmonela, tem a questão de várias doenças que acometem as aves e que podem trazer prejuízos tanto ao plantel quanto ao produto final. Tem o programa de vigilância da encefalopatia espongiforme bovina, que é a vaca louca, né? No Brasil, a gente não tem isso acontecendo endemicamente no país, então é feito um trabalho de vigilância para que não ocorra, né, a entrada dessa doença e a disseminação, né, que ela não se espalhe pelo país. Tem também o programa de erradicação da febre aftosa e prevenção. A gente conseguiu, há pouco tempo atrás, o reconhecimento pela OIE de país livre da febre aftosa com vacinação. Então, a gente está a um passo de ser livre de febre aftosa, né? Então, isso é muito bom quando a gente vai tentar vender nossos produtos lá fora, né? Porque os países que não têm febre aftosa, eles não querem pôr em risco a sanidade dos seus rebanhos com a possível entrada da doença via produtos importados, né? Então, esse selo, esse reconhecimento ajuda muito nos processos de exportação, né, do Brasil. Além desse, tem o programa de sanidade apícola, né, que é em relação ao mel e às abelhas, a dos equídeos, caprinos e ovinos, suídeos e animais aquáticos. A gente teve uma atuação muito bacana do nosso programa de sanidade de equídeos na época dos Jogos Olímpicos. Por quê? Porque a gente estava recebendo cavalos de mais diversos países que estavam vindo para a competição. E quando a gente fala em trânsito animal, uma questão o animal ele vai ingressar no país,
em segurança e ele tem que se manter saudável para retornar ao país de origem. E qual é o problema disso, né? Nós, no Brasil, ainda temos a ocorrência de mormo, que é uma doença, né, que acomete os equídeos e que é muito transmissível, inclusive é uma zoonose. E há vários países, né, que têm destaque aí nesse universo dos esportes equestres que não tem mormo. E aí, num caso normal, eles sequer autorizariam a importação dos cavalos, né, para o retorno. Então, foi feito todo um trabalho para se assegurar, porque, inclusive, na época, foi detectado um caso de mormo no Rio de Janeiro. Então, foi feito um trabalho todo de negociação internacional, de demonstração de que a gente tinha condição de garantir, né, a saúde desses animais, para que eles viessem para o país e depois pudessem retornar aos seus países de origem, né? Na questão dos animais aquáticos, a gente também trabalhou bastante, vem trabalhando lá no Galeão, com a importação dos animais do Aquarrio, né? Aí, por exemplo, é um tubarão que chegou, inclusive, no meu dia, no meu plantão, né? Um tubarão que veio importado para o Aquarrio. E a gente tem que assegurar que esse animal não está trazendo nenhuma doença, né? Imagina, mesmo sendo, nesse caso do Aquarrio, ele indo para um ambiente totalmente controlado, imagina a tragédia que seria se ele traz algum patógeno e contamina todo o plantel, né? Então, a gente tem essa preocupação, principalmente no caso de doenças exóticas, aquelas que nunca tiveram ocorrência no Brasil. Então, esse é um tubarão que chegou. Muita gente me pergunta, como é que chega um tubarão? Eu falo, igual chega um peixe, né? Como é que a gente transporta peixe? Né? Todo mundo já compra peixinho na feira. O peixinho da feira vem num saquinho com água. O tubarão vem num saco enorme com água, né? Reforçado, mas é um saco com água. E aí, a gente examina toda a documentação para autorizar ou não a entrada desse animal. Foi uma experiência bem bacana nessa importação do tubarão, né? E aí, falar agora onde eu trabalho, onde eu atuo, onde é a minha área de conforto, né? Que é o Vigiagro, né? Que está inserido no Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional. Nós estamos presentes, né? Em portos, aeroportos, postos de fronteira, aduanas especiais, que são portos chamados portos secos, onde só faz o trânsito de contêineres. E a gente atua aí na importação, exportação e trânsito internacional, tanto de animais, como produtos de origem animal, como insumos pecuários. Então, como é que funciona isso? Quando a gente fala de trânsito internacional, né, de importação e exportação, primeiro a gente tem que definir o que tem que ser atendido, o que tem que ser cumprido. E o primeiro passo é saber, o produto que a gente está falando, ele está entrando ou ele está saindo? Né? Quando o produto está entrando, ou seja, é uma importação, quem dita a regra somos nós, é o Brasil. Né? É o famoso quem compra, dita a regra. Né? Se você vai contratar um serviço na sua casa, você diz se você quer a parede com textura, se você não quer a parede com textura, se você quer que emasse ou não vai emassar, você que diz a regra. E quem está querendo vender o serviço, se estiver interessado, cumpre. Gente, só o meu cachorro, desculpa, é o Ozzy, atrapalhando, né? Vídeo palestra tem esses problemas. É cachorro, carro do ovo. Espero que ele não atrapalhe. Ele quer atenção. E aí, quando a gente fala de importação, então, o Brasil dita, de acordo com a nossa condição sanitária, o que a gente está protegendo no Brasil, o que tem que ser cumprido. Então, não é simplesmente o produtor, o cara produz linguiça na China e quer vender para nós. Ele simplesmente manda. Não. Né? Ele tem que ter um processo de importação, onde isso vai ser autorizado ou não. A partir dessa autorização, é feito o embarque dessa mercadoria, nós somos avisados que essa mercadoria vai chegar, nós fiscalizamos e conferimos toda a documentação e vemos a carga, para dizer se vai ingressar ou não. Isso tanto com produto de origem animal, como animal, né? Importação de equinos, importação de cães, de gatos, tudo isso, e dos insumos pecuários, produtos veterinários.
né? Quando a gente importa também matéria-prima, muitas vezes chega importação lá no Galeão de ingredientes que vão entrar na formulação de produtos veterinários que serão feitos aqui no Brasil. Então, não é qualquer produto que pode entrar, há ingredientes que não são permitidos no país. Então, tudo isso está em jogo, né? E a gente está ali como tentando fazer um trabalho de polícia, né? A gente está ali para tentar barrar alguma coisa. E, também, a diferença é se isso vai ser trazido por carga, né? Como carga ou como bagagem, né? Como bagagem é aquele que vem com você, né? Você está saindo, você viajou, você passeou, e agora está retornando ao país e está trazendo algo ou alguém, digamos assim, né? Ou um animal, ou algum produto, algum medicamento, algum produto alimentício. Isso está entrando como bagagem. E carga é quando é feita propriamente a importação, né? Com o processo, que geralmente isso é feito por pessoas jurídicas, não por pessoas físicas. Tá? E aí, onde a gente tem muita demanda, o assunto que a gente tem muita demanda no aeroporto é o trânsito de animais de estimação, né? Tanto para a entrada como para a saída. No nosso site do Ministério da Agricultura, tem todas as informações necessárias sobre os requisitos, tanto para você viajar com o seu cão para fora do Brasil, como para você entrar no Brasil com o seu cão e seu gato. Tá? E aí eu estou dizendo isso porque cuidado com fake news, cuidado com a pesquisa em sites que não são oficiais. Muitas vezes a pessoa não busca corretamente a informação e acaba tendo transtornos quando ela vai viajar, né? Ela vê erroneamente a informação em outros sites ou alguém contou, e aí ela não cumpre quando ela vai no nosso serviço, buscar a documentação para a gente emitir o certificado, a gente fala, olha, não posso emitir o certificado, você não cumpriu as exigências. E, às vezes, isso é um transtorno enorme, porque a pessoa já está com a passagem comprada, já está com tudo programado, e mesma coisa, ou contrário, né? A gente emite o animal está entrando no Brasil e não traz documentação correta, ele fica retido, ele pode ser devolvido ao país. É uma série de transtornos. Então, no nosso site tem toda a informação correta, né, para trazer ou para viajar com seu cão e gato. Né? Então, aí, ó, é a carinha do nosso site, né, o www.gov.br/agricultura, e ali você tem, ó, os campos, né, que você pode clicar e você vai ser direcionado para as informações que estão ali, que você está buscando. Então, se você vai entrar no Brasil com animal, é só clicar. Oi. Você está falando aí por exemplo, viagem com animais. Uhum. Eu tenho um paciente lá da clínica onde eu faço estágio. Certo. O proprietário, ele mora 6 meses fora, tem 6 meses aqui no Brasil. Certo. Por questões de trabalho. O cachorro dele sempre fica aqui. Ele está querendo levar o cachorro dele e quando ele for para lá, levar o cachorro, e quando voltar, trazer o cachorro de volta. Certo. E ele estava questionando até lá na clínica se o laudo, né, que a clínica emite, como ele vai ficar 6 meses lá, na hora dele retornar com esse animal do país, ele teria que fazer um outro laudo lá. Né, o certificado. Continua. Nós procuramos a informação e não conseguimos descobrir o tempo que esse certificado seria válido. Certo. Eu vou explicar isso para vocês agora. Justamente é o assunto que eu vou entrar. Né? Então, você tem lá no site entrar ou sair do Brasil. Qual é a diferença? Né? Primeiro, a gente tem que falar se você vai sair do Brasil. Foi o primeiro caso que você falou, né? Que você colocou. Ele estava aqui e quer levar o animal para fora. Quando a gente fala de exportação, a gente tem que atentar para a exigência do país de destino. Não é o Brasil que define como ele vai sair, o que ele precisa para sair.
É o país para onde você está indo que vai dizer se ele aceita ou não receber você com o seu animal. E o que é necessário para isso. Então, por exemplo, há países onde é super tranquilo. O Canadá, você, para conseguir o certificado oficial nosso, basta você apresentar um atestado de saúde emitido por um médico veterinário no prazo de até 10 dias, e a carteira de vacinação do animal com a vacinação antirrábica válida. Né? E o que é esse atestado de saúde? Por que varia prazo? Por que varia o tempo, o que está sendo exigido? Porque depende do país de destino. Há países onde você consegue ter isso por 10 dias. E há outros países que são 5 dias. Há países que são 48 horas. Né? E a gente tem nesse processo a participação de vocês, médicos veterinários privados, né, que estão trabalhando nas clínicas, e a gente precisa de vocês. Por quê? Você imagina a loucura que seria se, para cada animal que fosse sair do Brasil, um auditor fiscal federal agropecuário precisasse examinar aquele animal, pegar o histórico da vida daquele animal, conferir tudo aquilo. Ia ser impraticável, até porque nós não fazemos só isso, né? Eu no aeroporto, eu estou fazendo a emissão de certificado, eu estou fiscalizando o cargo, eu estou fiscalizando bagagem, tudo no mesmo dia. Então, a gente não tem como. Então, a gente precisa o quê? A gente reconhece, né? A gente confia no documento que vocês estão emitindo, tá? Então, por isso que a gente bate muitas vezes nisso, porque, às vezes, o veterinário da clínica, ele acha que aquilo ali é um papel, é um documento qualquer. Aí ele, inclusive, frauda a data, coloca informações não verdadeiras. E isso está comprometendo todo o trânsito do animal. E o nome da gente, o nome do Brasil. Né? Porque se você coloca para mim que você examinou o animal, ele não tem nenhuma doença infectocontagiosa, que a vacina dele está em dia, que aquele animal tem aquela idade, ele foi vacinado no período certo, e isso tudo não for verdade, e acontecer algum problema quando esse animal entrar no país para onde ele está indo, a cobrança vem para o país, não vai vir para você. Vai vir para o Brasil. E diretamente em cima de quem? Do auditor que assinou o certificado sanitário internacional. Tá? Então, o país, ele determina. O Canadá é mais tranquilo. Mercosul, né? Aqui o trânsito dentro do Brasil, da América do Sul, dos países que compõem o Mercosul. Então, vai para a Argentina, por exemplo. É um processo também mais simplificado. Você precisa da carteira de vacinação e do animal ter sido submetido ao tratamento antiparasitário até 15 dias antes da viagem. Europa. A União Europeia é o ponto da discórdia, porque é muita exigência. Sim, quem faz a exigência é a União Europeia, não somos nós. E aí tem lá, a União Europeia, ela diz que o animal precisa ser submetido a um teste sorológico para titulação dos anticorpos contra a raiva. E que isso tem que ser feito pelo menos 30 dias após a vacinação, e depois dessa colheita, ele tem que esperar ainda 3 meses para viajar. Não somos nós que inventamos. É a exigência da Europa. Se não cumpre, se você chega lá com o documento errado, ou seja, se a gente faz vista grossa, né, que às vezes chega, o brasileiro adora o jeitinho, então ele vira, por favor, eu estou indo, ninguém vai ver. E se você cai nessa e faz, e o animal, na hora que desembarca lá, o fiscal sanitário do país de destino não autoriza a entrada, imagina o transtorno, o animal é devolvido, ele pode ser, até num caso extremo, ser sacrificado, tá? E, inclusive, diante disso, há países que não aceitam o trânsito animal do Brasil. Por exemplo, a Austrália. Não é que a gente não quer que você leve seu cachorro para a Austrália. Não, a Austrália não aceita cão do Brasil. Por quê? Porque a gente tem raiva ainda. Tá? E ela define que esse país não pode. Então, não tem jeito. Então, tem outros que precisam de reconhecimento de firma de assinatura do auditor, outros você tem que ter o visto consular. E o tempo de validade desse certificado, como você me perguntou, no caso da saída, primeiramente, também vai estar definido de acordo com o país de destino. Então, por exemplo, Estados Unidos, 5 dias. Não é porque a gente é mau, que quer atrapalhar a vida do dono do cachorro, do gato. Não. São os Estados Unidos que para eles só aceitam um certificado internacional com validade de 5 dias.
Outros são 10 dias, a maioria. Mercosul, 60 dias, porque a gente tem um acordo Mercosul. Então, no trânsito entre os países do Mercosul, o teu documento vai valer por 2 meses. Então, se você for entrar ou sair da Argentina para vir para o Brasil, foi para o Brasil, voltou para a Argentina, durante 2 meses você pode usar o mesmo documento, tá? Passado isso, não, você vai ter que tirar o outro documento. Perde a validade do certificado. Deixa eu ir para aqui, chegada e saída. Vamos lá, de novo. Então, você está agora chegando ao Brasil, certo? Que foi a sua dúvida. O que vai ter que fazer? Sim, a nossa legislação, que aí o Brasil também impõe as exigências dele, o Brasil, pelo próprio acordo Mercosul, a gente coloca que, para o animal retornar, aquele documento só é válido por 2 meses. Passou esse tempo, não pode. Ele não pode ingressar com o mesmo documento. Ele vai ter que pegar outro documento no órgão sanitário do país de onde ele está vindo. Então, o animal saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos. Aí agora o dono quer voltar para os Estados Unidos 1 mês e meio dos Estados Unidos para o Brasil 1 mês e meio depois. Esse documento é válido. Ele foi para a Europa, ficou 4 meses na Europa. Agora ele quer voltar com o cão para o Brasil. O documento que ele usou para sair não é válido para retorno. Ele vai ter que pegar um documento na autoridade sanitária do país de onde ele está vindo. E por que tem isso? Questão sanitária. O status sanitário, ele pode mudar a qualquer momento, né? Então, a gente hoje tem uma realidade aqui sanitária, amanhã pode ser diferente. Então, por isso que esses documentos não podem ter um prazo infinito. Não pode ser, ele vale por muito, muito tempo. Não. Como buscar informação? Para entrar no Brasil, no nosso site está bem explicadinho isso, né? Já mostrei aí de onde é que busca. Tem lá. Para sair, alguns estão listados no nosso site também. Só que vocês concordam que é humanamente impossível a gente prever todos os países do mundo qual é a exigência. Até porque, para muitos, você não tem trânsito de animais, né? Com regularidade. E aí você não tem um acordo internacional que estipula esse prazo. Então, para pegar o requisito do país para onde você está indo, os que já existe acordo tem no nosso site. Então, União Europeia está lá, Estados Unidos está lá, Mercosul, China, Colômbia, Canadá, está tudo lá. Há países que não estão listados ali, porque são os países que a gente não tem acordo, a gente não houve ainda, não foi desenvolvido um acordo entre os países, um acordo internacional, onde vai ditar que para o trânsito facilitado entre esses 2 países, tais exigências deverão ser cumpridas, né? Então, nesses casos, a orientação é buscar a informação diretamente do país de destino. Né, busca a embaixada, manda e-mail para o serviço sanitário e pergunta, porque podem ser os mais variados, e nem todos os países a gente tem isso, né? Então, esse é o meio mais seguro, tá? De definir isso. Eu consegui responder sua pergunta? Você ficou com alguma dúvida? Não, conseguiu sim, entendi. Entendeu? Então, entendi. Aqui, por exemplo, sou eu lá no aeroporto, tem os cãezinhos chegando e tem os cãezinhos saindo. Esse aqui foi uma chegada, o Parsi, a gente tem os anônimos e tem os famosos, né? Ele é um cãozinho que faz parte da seleção brasileira de agility, estava chegando de uma competição, né? Tem o Bono também, que está sempre viajando, né? Que faz um programa nesse canal off e está sempre lá com a gente para a gente emitir documentação, né? Tem os anônimos e as estrelinhas de animais também. Né? E, atualmente, a gente tem 2 modalidades de certificado internacional, né, para a nossa emissão, o online e o presencial. Né? Por quê? Antes, tudo era presencial. Né? Tudo você tinha que ter o papel impresso, assinado, a caneta, a tinta carimbado naquele padrão, carimbo mesmo, de serviço público. Mas, há muito tempo tem negociação com os diversos países que a gente tem acordo para a gente passar a ter o documento eletrônico, né, para facilitar a vida. Isabel, oi. Só te interromper, desculpa.
Aproveitando o tema aí da entrada e saída, a Fernanda está perguntando aqui no chat, para viajar dentro do Brasil mesmo, é necessário esse laudo, essa documentação também? Não, dentro do Brasil, né, a gente não atua no trânsito interestadual, né, no intermunicipal. A gente só atua na parte do trânsito internacional. Dentro do país, são seguidas as orientações dos órgãos estaduais de fiscalização agropecuária. De uma maneira geral, hoje, basta um atestado de saúde emitido por um médico veterinário habilitado, né, que ele tenha um registro no Conselho de Medicina Veterinária, e a documentação onde consta a vacinação antirrábica dele em dia. Você, portando esse documento, você pode viajar, você não precisa buscar o órgão estadual para emissão de nenhum documento específico ou um profissional específico para isso, né, no caso de cães e gatos. Quando a gente fala de outras espécies, aí as coisas já começam a mudar um pouco, que às vezes que aí já começa a existir o GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, então muda um pouco as exigências. Mas, de uma forma geral, trânsito com cão e gato dentro do Brasil, você não precisa buscar um documento oficial, basta a carteira de vacinação e um atestado de saúde, né, emitido por um médico veterinário da sua confiança, tá? Então, retornando aqui, a gente, né, na maioria, faz o presencial. E qual é o problema? O proprietário, o dono do cachorro, mora no interior, ele tem que vir um dia, agendar com a gente previamente para trazer a documentação, a gente vai conferir a documentação, vai emitir o documento, ele vai voltar lá para o interior, para depois, no dia da viagem, ele poder viajar. Né? É a realidade, é assim que funciona. Mas a gente está já com a implantação do CVI Online, que é uma emissão online, onde o documento não precisa ser assinado à caneta, não precisa ser carimbado por nós com a tinta, né? Ele é impresso com uma assinatura eletrônica, ele tem uma série de códigos para rastrear, para confirmação, validação da veracidade do documento. Aí, por que não vale para todos os lugares? Porque a gente precisa negociar para que o país de destino aceite essa modalidade. Vários países estão em negociação, mas hoje nós só temos 2 que aceitam. Os Estados Unidos, que foi o primeiro que começou com isso, a gente conseguiu fazer com ele, e esse ano, há pouco tempo, entrou a Argentina. Né? Então, hoje, quem vai viajar para os Estados Unidos ou para a Argentina não precisa buscar a unidade do Vigiagro no estado para fazer essa emissão presencial. É tudo online. Continua precisando de atestado de saúde, continua precisando de carteira de vacinação, mas tudo isso vai ser anexado eletronicamente, numa plataforma. Tá? Inclusive, eu tive a oportunidade de falar sobre isso, de esclarecer isso numa matéria para o Conselho Regional aqui do Rio, de veterinária, foi bem bacana. E essa iniciativa, esse desenvolvimento dessa plataforma para isso, ano passado foi reconhecido como uma prática, foi premiado como uma prática administrativa, né? Dentre vários concorrentes, no Ministério da Agricultura foi premiado a iniciativa do CVI Online. Tá? E existe também o passaporte para o trânsito de cães e gatos. O passaporte não é obrigatório, tá? Ele não é uma exigência, não é obrigatório, você pode viajar com o animal sem passaporte, tá? Mas é um documento a mais. Primeiro que ele facilita esse retorno em 60 dias. Né? Se você sair com um passaporte, você tem 60 dias para voltar só portando ele. Porque em vez de você ter que imprimir o certificado sanitário e ficar carregando aquele papel, todas as informações que a gente coloca no certificado, a gente passa pro passaporte. Né? Claro que tem algumas que a gente precisa colocar no papel à parte de todo jeito, mas Mercosul não precisa, é só o passaporte, por exemplo. E para entrar, você só vai trazer o passaporte, não precisa trazer papelzinho nenhum, desde que esteja nesse prazo de 60 dias. É um documento que é emitido gratuitamente, aliás, todos esses serviços que eu estou mencionando são gratuitos, o Ministério da Agricultura não cobra taxa, tá, para esse serviço. Não é necessário
contratação de despachante, tem gente que faz isso, é opção de cada um, mas não é necessário, tá? Qualquer pessoa com mínimo de conhecimento de internet ou tal consegue resolver. E aí o passaporte esse aqui foram 2 animaizinhos que foram tirar um dia lá, o Snow e o Gizmo, né? Foram tirar passaporte, que é agendado e é feito. E aí, ó, como é bonitinho, tá vendo? Tem a foto do cãozinho, ele tem que ter microchip para emissão de passaporte, é obrigatório. Ele tem microchip, a identificação por microchip, porque esse dado vai no passaporte. E fica um documento bem bacana, né? Tem animais lá que tem um trânsito frequente entre Estados Unidos, ou então aqui pela América do Sul, que os proprietários tiraram o passaporte e é bem mais simplificado, é bem bacana. Bagagem. É o nosso problema lá do Galeão, que é nosso trabalho formiguinha lá, que é bagagem, onde a gente é xingado todo plantão, né? Nós somos classificados como um monte de coisa porque a gente apreende as coisas das pessoas estão trazendo na mala. Bom, por quê? Mais uma vez, questão sanitária, né? E a gente tem um regulamento, né, que é a Instrução Normativa 11, onde ali ela diz, né, ela regulamenta tudo que os produtos que podem ser trazidos, né, para o Brasil, né, que eles são considerados os presumivelmente não veiculadores de doenças contagiosas, e por isso podem ser trazidos da bagagem do viajante para consumo próprio, né, sem ser por finalidade comercial. Então, e as pessoas trazem de tudo. Aqui a gente tem um exemplo, para vocês terem noção de que é a questão cultural também, chocolate feito com leite de camelo, e sabonete feito com leite de camela, né? Camelo não, camelo. Isso tudo bem, não é proibido, são produtos industrializados. No caso do sabonete, é um produto que nem é da nossa esfera de atuação. Eu só coloquei mesmo para mostrar que existe, que entra, que o pessoal traz. E o chocolate também é um produto que também não é da nossa esfera de atuação, mas que o pessoal está trazendo. Né? E tem os que são da nossa esfera de atuação. Isso aí foi um travesseirinho, uma almofada que veio numa bagagem da China, né? Que eu, quando fui fiscalizar, quando eu toquei, né? Eu senti uma coisa meio granulada. Eu falei, nossa, o que será isso? Será que é alguma semente? Minha primeira suspeita foi que fosse alguma semente, sei lá, de alguma erva, né? Para facilitar o sono. Tal qual não foi minha surpresa quando eu abri e vi essas bolotinhas, eu perguntei para o viajante o que era isso. E aí ele me disse, são fezes de bicho da seda, porque lá na medicina chinesa eles acreditam que se você colocar a cabeça, né, no travesseiro com esse material, ele alivia tensões e dores musculares, né? Cada país tem a sua cultura. Então, aí esse produto não pode entrar, porque são fezes de bicho da seda, então eu não sei o que pode ter aí de patógeno, e infelizmente foi apreendido. Mas para vocês verem que chega de tudo, tá? E aí, nessa nossa avaliação, a gente faz o quê? A gente tem que contrapor o risco sanitário, né? Uma coisa é um doce de leite. O doce de leite, ele é um produto que passa por um processo térmico, né? E que tem uma característica físico-química, onde a sobrevivência de micro-organismos que possam ser trazidos para o Brasil é mínima. Então, assim, não representa um risco sanitário. Diferentemente, quando a gente pensa numa carne in natura, numa carne fresca, que não sofreu nenhum processamento, né? Então, esse tipo de produto não pode entrar. E por que não pode entrar? Vocês estão exagerando. Então, vamos exagerar. Né? A gente ouve muito isso lá na bancada de fiscalização. O passageiro chega com produtos suínos e a gente vai fiscalizar. Aí a primeira coisa que a pessoa fala mas eu trouxe só para mim, né?
E aí a gente tem que lembrar da peste suína africana, que está tendo surto em vários países do mundo, né? A gente tem aqui na Ásia, tem na China, Índia, Indonésia, Coreia do Norte, já foi notificado em todos esses países que estão listados. África também, inclusive a África do Sul. Aí a gente escuta, não, mas eu não estou vindo de nenhum desses países, eu estou vindo da Europa. A Europa é muito melhor do que o Brasil. Lá não tem tudo que tem aqui, lá não tem. Isso é um engano, né? Porque acabou, há pouco tempo foi notificada a ocorrência de peste suína africana na Alemanha, né? E é um país que tem uma tradição na produção de embutidos. Então, tudo que vem da Alemanha de origem suína está vetado, não pode vir, não pode entrar, mesmo que fosse do tipo autorizado, né? Porque existem os produtos que passam por processamento térmico, se ele tiver identificado na embalagem original de fabricação, ele foi fiscalizado no país de origem, a gente libera, né, é autorizado o ingresso. Mas, quando ocorre uma mudança de status sanitário, essa regra pode mudar, e foi o que aconteceu. Até um tempo atrás, se você trouxesse um embutido da Alemanha, né, ele devidamente registrado, ele rotulado com as informações do fabricante lá da Alemanha, ele poderia ser trazido na sua mala, sem problema nenhum. Isso mudou. A partir do momento que houve a notificação da peste suína africana na Alemanha, a gente não pode mais permitir que se traga isso na bagagem. Por quê? Ah, mas eu moro no Leblon. A gente ouve também isso. Eu moro no Leblon, lá não tem porco. Qual é o risco de eu trazer isso? Eu vou comer, não tem porco. Bom, o problema é que a peste suína é altamente contagiosa. Tá, o vírus é muito resistente, ele não é zoonose, então não afeta nós humanos, mas quando você tem a ocorrência da doença num plantel de suíno, é devastador. Primeiro que a medida sanitária preconizada é o sacrifício, né? Todo aquele plantel tem que ser abatido, a propriedade ela tem que ser fechada. Então, é um impacto absurdo, né? E sem contar a mortalidade da própria doença. Né? Então, vocês imaginam que a gente sempre fala em cadeia produtiva. Né? Se entrar no Brasil uma peste suína africana, ela não vai impactar só a Sadia, Perdigão, que vendem salsicha, que produzem salsicha. Não, ela vai impactar o produtor rural, né, que cria o porco, para onde que vai ser abatido para gerar esse produto. O produtor rural, né, que produz os vegetais que entram na formulação da ração. Então, é toda uma cadeia produtiva que você vai quebrar. E nós temos uma produção de suíno muito expressiva. Então, a gente tem que cuidar desse plantel. E aí, qual é a preocupação com a peste suína? Por quê? O vírus é tão resistente que ele não é inativado por refrigeração ou maturação. Esse é o problema. Né? Então, se um animal que morre de peste suína, contaminado com peste suína, esse vírus vai permanecer viável no sangue e nos tecidos dele após a morte. Tá? Além disso, ele é estável a várias temperaturas. Ele consegue sobreviver, ele fica viável e infectante durante 11 dias nas fezes dos animais. Ele pode ficar meses alojado na medula óssea, tá? Daquele animal que morreu, e ele continua viável. Pode sobreviver 15 semanas em carne refrigerada ou congelada. Então, esse papo, mas está congelado. Não resolve. No caso da peste suína, ele continua sendo um produto de risco. E, além disso, ele pode sobreviver de 3 a 6 meses em presuntos embutidos, curados, não cozidos ou defumados. Então, aquela linguicinha alemã, ela pode ter ali o vírus resistente nela por até 6 meses. Aí a gente volta aqui na outra figura. Mas eu moro no Leblon, lá não tem porco. Ok, mas vocês viram a resistência do vírus. Você vai pegar aquele produto, você vai abrir na sua casa, você vai desembalar o produto para consumir. Aquela embalagem vai fazer o quê? Jogar no lixo. Né? E esse lixo, a gente gostaria muito que ele sempre fosse destinado para um local adequado. Nem sempre isso acontece. Ele pode parar num lixão. O que a gente sabe que em muitos lixões há porcos. Bastou. Se você fizer essa conexão, aquele porquinho que fica lá chafurdando o lixão, ele se contamina com aquela embalagem que você jogou lá no Leblon e
vai ser acometido pela doença. E daí, para controlar, é muito difícil, tá? Ou então, você sobrou um pedacinho daquele produto, ou você trouxe realmente de presente para alguma pessoa que trabalha na sua casa, aquela pessoa mora numa comunidade, naquelas comunidades que são bem carentes, onde você tem animais de produção, você tem porcos, tem galinha ali naqueles quintais. Pronto, bastou, ela vai pegar o presente que você deu para ela, né? Aquele salame, aquela linguiça que você trouxe, e vai levar para casa. E vai descartar também aquela embalagem ali, onde tem o porquinho, tá? Então, é por isso que a gente não pode abrir exceção, né? A peste suína africana, hoje, a gente está trabalhando vigilantemente por relação a tentar evitar o máximo que ela chegue ao Brasil. Né? Então, aqui, ó, e aí tem o pessoal querendo burlar. Isso aí é um produto, estava numa bagagem da China, né? Na embalagem estava dizendo que era chá, né? Quando eu peguei a embalagem, eu falei, não, isso não tem consistência de chá. Quando a gente abre, é linguiça. Uma linguiça que a gente não sabe como foi produzida, de onde veio, qual é a composição, qual é a formulação, você não sabe nada. Então, não pode ingressar no Brasil com um produto desse, tá? Outros exemplos, você vê aí, ó, de tudo isso é bagagem, tudo isso é de mala. Você tem semente de vegetal, você tem pescado, isso aí é uma lula, tem carne, tem fruta, você tem de tudo que o pessoal traz na mala, de tudo mesmo, né? Aqui você tem o produtos suínos, novamente. E aí existe o mito do embalado a vácuo, né? E alguém, em algum momento, algum dia, falou para alguém que saiu espalhando que se estiver embalado a vácuo, pode. Não é, o problema não é o vácuo. O vácuo, primeiro, que ele não é mágico, né? Se fosse a questão da peste suína, o vácuo não vai resolver nada. A importância eu preciso saber o que é esse produto, onde ele foi produzido, quais são as características dele. Então, ele tem que estar embalado na embalagem original de fábrica, porque ali eu tenho o fabricante. Eu vejo se o estabelecimento produtor é registrado, não é clandestino, aquele produto não é caseiro, não foi feito com o porquinho do seu quintal. E não é o vácuo que determina isso, tá? É a embalagem do estabelecimento produtor, ok? Então, não basta estar embalado a vácuo. Aqui é o caso do mel, né? Muita gente quer trazer mel, não pode. O mel pode estar identificado, pode estar com a rotulagem, pode estar todo bonitão, numa embalagem linda, não pode. Por quê? Mel é um produto in natura, né? Ele só é envasado, ele não sofre nenhum processamento térmico, ele não sofre nenhuma maturação, ele não tem nenhum aditivo químico ali que dificulte a propagação do patógeno, né, o crescimento do patógeno. E existem patógenos que estão presentes nos Estados Unidos, na Europa, que acometem as abelhas e que a gente não tem ainda aqui no Brasil. Né? Então, você imagina o risco e a abelhinha, ela voa por vários lugares. Aí você, né, pega o seu potinho de mel lindo, que você trouxe dos Estados Unidos. Aí você está lá no seu café da manhã, abre o pote de mel, vai passar na torradinha, não sei onde você vai passar, e vem uma abelhinha pela janela e ela pousa ali. Pronto. O problema está criado. A abelhinha vai voltar para a colmeia, vai contaminar a colmeia inteira e a gente vai ter uma doença que compromete a produção apícola, que fecha as portas das exportações, ou seja, o nosso mel que a gente exporta vai deixar de ser exportado. Então, mais uma vez, a gente vai ter um impacto absurdo. E quando a gente fala de mel, a gente fala muito de pequeno produtor, né? Você não tem o cara que tem a mega indústria de mel. Você está falando daquela família que tem umas colmeias, entendeu? E que ali é extraído mel. E que aquele mel ali, ele depois passa por um estabelecimento registrado, que vai fazer o invase e aquilo vai ser exportado. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E as pessoas não entendem. A gente, quando vai reter o produto, o pessoal fica ofendido, de desaforos para a gente. É um exercício de paciência para a gente manter a calma, né, e fazer o que a gente tem que fazer. Pescado, aqui também, bagagem, né? Muito pescado. Isso aqui a gente encontra muito em bagagem que vem do Peru, né? Porque é uma comida típica de lá, é o cuy, que a gente aqui chama de porquinho da Índia, né? É o cuy seco, que veio dentro da mala, assim, embrulhadinho em jornal,
né? Claro que não foi permitido o ingresso. Isso aqui é um troféu de caça, né? O cara foi para os Estados Unidos, caçou um cervídeo e quis trazer de recordação as patas dele. Tá aí, né? Com osso, com pele, com ligamento, com tudo, não tá seco, num processo realmente eficiente, que comprove que ele matou todos os possíveis patógenos dali. Então, também fica retido, destruído, né? Aqui são morcegos, também numa bagagem, tá? Tava ali num pacotinho, embrulhado, com jornal, e quando eu abri, eram morceguinhos. A gente hoje está vivendo um problema provavelmente por causa de morcego, né? Lá da China, essa origem do Covid. Para vocês verem que não é brincadeira o que a gente está fazendo, tá? Então, aí são os morceguinhos, né, que vieram na bagagem. Aqui são lagartos também, são répteis, que também estavam numa bagagem, porque tem coisas que o pessoal traz com finalidade alimentar, tem produtos que são de finalidade religiosa, né? E aí, nossa, quando é religioso é muita discussão, né? Porque acusam a gente de intolerância religiosa. Não, a gente não tem intolerância religiosa, é porque não pode, né? Você está trazendo uma ave que foi abatida para um ritual, e tem o próprio sangue, eu não tenho culpa, sabe? Eu não vou atrapalhar o seu ritual religioso, mas você não pode entrar com esse produto no Brasil, você não vai colocar em risco a nossa agropecuária. Ó, para vocês verem que trazem de tudo, né? Aproveitando que hoje é Halloween, tem aí um monte de cabeça de macaco, que veio numa mala, né? Com finalidade religiosa. Vocês imaginam o cheiro que isso tinha, né? Então, cabeças de macaco rolaram aí. Né? A nossa carga principal são cães e gatos, né? Porque às vezes ele não vem na bagagem, ele não vem com você no voo, ele é despachado, né? Ele vem sozinho, né? Com a companhia aérea responsável, aí tem então despachante. Nossa maioria são os cãezinhos e gatos. Você vai acabar respondendo a pergunta do Daniel. No caso de animais selvagens vivos, a atribuição de fiscalização também é de vocês? Também. Só que cada órgão... acabei de entrar nesse assunto. Só que aí você tem a fiscalização conjunta, né? Você tem a parte que é de competência do IBAMA, né? Que é a questão das espécies invasoras, se aquela espécie pode vir, qual é a exigência em relação àquela espécie, se ele tem que estar castrado, se não tem que estar castrado, isso é em relação ao IBAMA. A nossa é sanitária, tá? E aí, como é que ocorre? O trânsito de animais que não são, né, os cães, os gatos e férretes, ele não é simplificado. Né? Não basta você ter vir segurando o papelzinho do certificado sanitário internacional. Você precisa primeiro de uma autorização de importação. Você precisa comunicar ao Brasil que você quer trazer determinado animal. E, como eu tenho aqui para mostrar, pronto, isso é uma importação de falcões para fazer trabalho de... Eles trabalham, alguns iam até para trabalho lá no aeroporto, né, que eles ficam afastando as aves que põem em risco as aeronaves, né, e também o pessoal que trabalha com isso também tem um estabelecimento, né, onde eles desenvolvem várias atividades com os falcões. Então, você precisa primeiro comunicar ao setor de sanidade aqui do Ministério da Agricultura que você quer trazer tantas aves, dizer a origem, a finalidade, porque de acordo com a finalidade também vai mudar a exigência, se você vai comercializar, se é de estimação, já chegou uma coruja de estimação, se você vai reproduzir, né? E aí, de acordo com isso, vai ser dito para você o que precisa cumprir, quais são as exigências. Nesse caso aqui, né, a gente tem que fazer o controle das aves, então a gente faz o teste, né, coletado o material para fazer o exame de gripe aviária, tá? Esse é o protocolo obrigatório, então isso é mandado para o laboratório da gente, o laboratório oficial, e aí vai dizer se esse animal estava contaminado ou não. O que é diferente desse caso aqui, que é uma exportação. Aqui são jabutizinhos, isso foi em Guarulhos,
que estavam sendo exportados, né, para um país da Ásia. E aí a gente tem que cumprir a exigência de lá, né? Se ele diz que ele tem que estar identificado de tal forma, tem que estar tem que ter tal documentação, a gente vai emitir a documentação sanitária com base nisso. E aí também ele vai ter que cumprir, né, também exigências do IBAMA e do Ministério da Agricultura. Nossa parte é sanitária. A do IBAMA é se é permitida aquela exportação, se aquela espécie pode ser exportada, se aquele animal não está vindo do tráfico, né, de animais silvestres. Então, a gente faz o trabalho conjunto, né, com o IBAMA também. A Fernanda está perguntando, Isabel, enquanto esse resultado não sai, esse animal fica onde? Fica em isolamento? Fica em isolamento, né? E aí vai ter os diferentes casos. Se a gente está falando de um estabelecimento, né, que vai comercializar, que vai reproduzir, essa quarentena vai ser determinada, esse estabelecimento tem que ter registro conosco, né, para que ali vai ser conferido se ele tem as instalações necessárias para manter esse animal em isolamento pelo tempo determinado, né, então ele não pode pegar logo esse animal e ingressar no plantel dele junto com todo mundo, né, inclusive são feitas visitas do pessoal da sanidade animal, né, para ver se está sendo cumprido, e nos casos domésticos, né, é autorizada a quarentena domiciliar. E como é que funciona a quarentena domiciliar? Também tem que ser pedida autorização de importação. Para essa autorização, a pessoa se compromete dizendo que se tem outras aves, se não tem, como que vai ficar. É feita uma visita na residência da pessoa, né, para ver se realmente, por exemplo, se é um apartamento, se é telado, se tem como o animal sair dali, se tem como ele contaminar aves do entorno, e é autorizado, né, e feito o período. E um veterinário particular, ele tem que se responsabilizar também por essa quarentena domiciliar. E, cumprindo o prazo, é feita, né, dando os exames ok, a liberação. Você congelou, Isabel? Em qual parte que eu congelei? O veterinário particular vai... Então, ele também acompanha. Isso, acompanha também, né, e é feita a comunicação de quarentena. Se houver qualquer sinal, né, de doença, ele tem que comunicar a nós e também tem que fazer o encerramento da quarentena, né, para fazer esse monitoramento. Então, tem essas duas possibilidades. Né, aí os rapinantes. Aqui, ó, também para o Aquarrio, né, aquela é uma moreia, né, que foi importada, e aí nesse saquinho é um tubarãozinho, esse era pequenininho, né, um filhotinho, e também chegando para o Aquarrio, onde também são cumpridos uma série de exigências, né, lá eles têm que ter a instalação para quarentenar, e tem que ter autorização do Ministério para poder ingressar com isso. E a gente também faz a questão de exportação, né, isso aí é pescado, essa exportação de uma indústria, né, que exporta diariamente para os Estados Unidos. Todos os dias sai pescado pelo aeroporto do Galeão, que vai para os Estados Unidos para consumo, né, diversas espécies, né, tem vermelho, tem badejo, uma diversidade enorme, e também tudo isso tem que cumprir as nossas exigências, que a gente emite o certificado que é exigido lá no país de destino para a entrada dessa carga. Se tiver algo errado, a carga não é autorizada a entrar. Né? E essa parte de importação, exportação foi muito evidente para a gente na Rio 2016, né? Foi um prazer muito grande para mim trabalhar nessa época no aeroporto, né? Porque a gente trabalhou com todos os cavalos, a chegada e a saída dos cavalos. E a Olimpíada do Rio teve uma particularidade, que foi a primeira Olimpíada onde toda o trânsito desses animais foi feito junto. Assim, foi feito... O Brasil foi que
que transportou, né? Aí o Brasil bancou, né? Quando ele se candidatou, ele ofereceu isso para toda a logística de transporte. E aí, por isso, foi de uma forma diferente. Na maioria dos Jogos Olímpicos, vai chegando os cavalinhos, tudo, um chega num dia, outro chega no outro, um chega num voo, o outro chega no outro. Esse não, eles chegavam em conjunto. Então, esse aí foi o primeiro voo que chegou. Nesse dia, eu estava muito feliz de estar ali, né? Porque ninguém podia estar ali, mas eu podia estar ali. Nem a Globo estava ali para filmar, não era autorizado, só a filmagem da Rio 2016. E esse avião aí, ele estava repleto de cavalos, todos de grande valor, né, campeões, inclusive o campeão olímpico da outra Olimpíada estava lá dentro. Essa carga desse avião ela foi estimada pela seguradora em 1 bilhão, tá? Para você ver a quantidade de valor disso aí, a responsabilidade. E aí foi isso, eles chegaram, né, aqui a gente faz entra na aeronave antes do desembarque, para ver se tem algum animal com algum sinal de doença, se houve alguma morte, se houve alguma coisa, e aí é autorizado o desembarque, né? E aí eles seguiam nessas mega caixas de transporte, né? Para depois serem embarcados, né? Aí eles saem das caixas de transporte para ir para o carro de transporte, né? Apropriado. Aí aqui, ó, aqui foi na saída já, né? Mas a gente trabalhou nas 2 etapas. Aqui, ó, como eles seguiram. Foi feito um comboio, né? Esse comboio foi com batedores da Polícia Rodoviária Federal, foi uma mega operação, tá? Os animais que desembarcaram daquele voo. E aí seguiram para Deodoro, né? Para o Parque Olímpico, né, onde eles foram instalados e ficaram lá para as competições. Foi uma operação gigantesca, mas foi muito, muito prazeroso participar e ver isso acontecer, né? E aí também, além da gente trabalhar na fiscalização dos próprios animais que estavam vindo, a gente também teve que fiscalizar todos os produtos veterinários que estavam chegando, porque existem produtos que são autorizados e drogas que são autorizadas ao uso fora do Brasil, mas que no Brasil é proibido. Então, eles foram informados disso, eles tiveram que mandar a lista de tudo que iam trazer, todos os medicamentos. Então, você imagina a quantidade de papel que a gente tinha, de listas e listas e listas, para a gente conferir se tinha algum produto que não era autorizado, que era proibido. E aí, na chegada, a gente conferia, né? E aí tem esses nomes engraçados, que no país não é engraçado, quando chegava aqui a gente achou engraçado. Mas os produtos veterinários também. E aí também estávamos lá no Parque Olímpico, né? Também participando aí da vistoria das instalações, acompanhando também a chegada da alimentação, tudo isso, né? E isso em conjunto, lá no Parque Olímpico, já era em conjunto com a Secretaria Estadual, né? Porque o trânsito nacional, né, como eu comentei, é competência estadual, a gente repassou para eles, né? Então, foi bem interessante, foi uma experiência bem marcante, né? E aqui a gente também fiscaliza correio, né? As encomendas, né? Cada vez mais o pessoal compra coisa fora do Brasil e manda trazer. Não pode, não é tudo que pode trazer. Então, por exemplo, isso aqui pode, é uma carne quer dizer, pode não pode. É uma carne de réptil, né? De um crocodiliano que seca, embora ela seja processada, a nossa legislação não autoriza que seja trazido alimento na forma de encomenda, né, os alimentos que são passíveis da nossa fiscalização. Então, mesmo esse produto carne sendo processado, não pode ingressar. Produto de uso veterinário, também não, né? Porque a gente tem os produtos nacionais, e existem produtos que são proibidos. Então, você não pode trazer isso como encomenda. Ah, mas o meu cachorro tem uma doença específica, não existe tratamento no Brasil e eu quero trazer. Você precisa solicitar autorização, né? Você vai solicitar autorização ao Ministério da Agricultura, né? E aí vai justificar, e aí vai ser autorizada a entrada desse medicamento para esse animal. E essa autorização tem que estar dentro da encomenda, porque se eu abrir a encomenda e não tiver, automaticamente eu vou considerar que aquele produto não é autorizado e ele vai ser devolvido à origem, tá?
E aí, ó, vende tudo. Isso aí foi uma serpente, estava viva, eram serpentes vivas, era, se não me engano, era corn snake, veio, estava numa encomenda. E aí, nesse caso, é repassado para o IBAMA, né? Porque é uma espécie exótica, e aí a destinação, como é que vai fazer, é com o IBAMA. Né? A nossa questão é sanitária, mais uma vez falando. E agora está falando muito da questão das sementes que estão vindo da França. Não é assunto veterinário, mas é assunto de auditor fiscal, né? Porque nós temos os agrônomos nessa frente. E aí a gente está em evidência nesse momento com isso, porque a semente é para propagação. Então, ela pode trazer, além de ser uma espécie invasora, ainda pode trazer alguma praga, né, que possa comprometer nossa agricultura. Né? E para auxiliar nisso, hoje o Ministério da Agricultura está trabalhando com cães de detecção. Né? Isso aí foi um trabalho que a gente fez em Guarulhos, com os cães de detecção, onde ele fareja, né, tanto as encomendas como em bagagem, para ver se ele identifica a presença de alimentos, de orgânicos. Né? Isso aí foi na ação de Guarulhos. Olha a quantidade de produto que a gente apreendeu, né, num voo, graças ao trabalho dele, que farejou e indicou para a gente quais as malas que a gente tinha que vistoriar. E aí, muita coisa a gente aprendeu. Por exemplo, pescado. Isso aí, vocês não imaginam o cheiro que tinha isso aí. Isso é língua de pato, in natura. Né? O cara estava trazendo da China, sabe? Um saco cheio disso aí. Língua de pato, in natura. Então, estava em deterioração. Você imagina o odor disso. Né? E aí a gente conseguiu impedir a entrada pela apreensão, né, a partir da identificação do nosso cão de detecção. Está vindo para o Rio. Oi. A Fernanda está perguntando como é feito o descarte desses produtos e alimentos apreendidos. Então, esses produtos não saem nem do aeroporto, tá? Ele não, que a gente considera, que a gente chama de zona primária, né? Então, é como se eles não tivessem ingressado no país sanitariamente, né? É igual pessoas, você só ingressou no país depois que você passa pela alfândega. Quando você passa pela alfândega, você pode dizer, entrei no Brasil de novo, né? Se você é bloqueado ali, você não é considerado como tendo entrado no país. Mesma coisa os produtos. Ali eles são retidos, a gente acondiciona nos sacos nossos de fiscalização, e isso vai para um equipamento que fica no próprio aeroporto, que destrói isso. Tudo é destruído. Tá? Não é feito nenhuma outra destinação, não pode sair do aeroporto e é imediato. A gente não tem como guardar isso pela característica e pelo risco sanitário, não tem como ele ficar retido por um tempo para a pessoa tentar correr atrás para justificar por que trouxe e tentar um certificado sanitário. Não, é imediato. Tá? Chegou, não está adequado, ele já é direcionado para os containers, onde eles ficam acondicionados, e, na sequência, são destruídos dentro do próprio aeroporto, num equipamento específico para isso, tá? E tudo isso é documentado, são feitos termos, são pesados, isso não é feito a qualquer forma, tá? Isso tudo é documentado. E a gente está agora também em evidência, né? Está o pessoal aparecendo aí no área restrita, né? Da Discovery Channel, e está sendo muito legal, está gerando bastante informação, e o pessoal está se interessando em se informar, né? Do nosso trabalho, da nossa carreira, então isso é bem, bem gratificante. Né, e o colega lá do Galeão, né, fazendo o depoimento dele para o programa. Teve também a participação do pessoal no Fantástico, aquela questão do pescado, que eu expus para vocês. A gente agora, na era das lives, né, como eu estou aqui agora na palestra, o pessoal também vem participando, teve os colegas que fizeram uma live sobre importação, né, como que se faz para a importação de uma forma geral, de tudo que é relacionado ao animal. E eu participei dessa específica para esclarecer os procedimentos de emissão do CVI eletrônico, tanto para a Argentina como para os Estados Unidos, foi bem legal. Né? E, para encerrar, a gente ainda tem mais uma ação que é muito bacana, tá? Que é muito legal, que é o de adidos agrícolas. O que são os adidos agrícolas? São representantes do Brasil, né, junto às autoridades diplomáticas lá
dos diversos países para a questão dos assuntos agrícolas, onde é tratado, por exemplo, requisito de importação e exportação, né? Então, a gente está esperando por todos esses países. Você tem adidos agrícolas, que até outro dia era obrigatório que fosse auditor fiscal do quadro do Ministério da Agricultura. Infelizmente, o governo baixou um decreto aí que abre a possibilidade de que não seja. Foi uma perda para a gente. Mas tem gente no México, no Canadá, no Reino Unido, Estados Unidos, Rússia, China, Coreia do Sul, né, as nossas adidanças. Então, é um trabalho muito bacana. E temos médicos veterinários, né, adidos que são médicos veterinários. Então, quem está na União Europeia é médico veterinário, na China, em Singapura, inclusive esse colega é do Rio de Janeiro, formado lá na UF, em Roma, junto à Organização das Nações Unidas de Alimentação e Agricultura, diretamente com a FAO. A Maria Eduarda, que está na Tailândia, também aqui do Rio de Janeiro, também é médica veterinária, na Argentina e no Japão. Né? E agora está com um processo seletivo aberto para o auditor que quiser concorrer para as vagas da Alemanha, Austrália, Suíça, Canadá e França. Tá, isso é um ganho, é uma representatividade, não só para o auditor fiscal, mas para o médico veterinário como um todo, né? Você está ali trabalhando diplomaticamente, né, junto aos governos, essa foto é da ministra, né, do Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, junto com os últimos auditores que foram nomeados adidos agrícolas. Isso é um processo seletivo, é um concurso interno, tá? Não é indicação, não é eu gosto do fulano, ele vai para a China, eu não gosto do fulano, ele não vai. Não, é um processo seletivo, né? Você tem que ter proficiência de idioma, uma série de coisas, é bem bacana. Tá? É uma atividade que está destacando agora e é bem interessante. E, né, só para deixar aí a gente plantar a sementinha da importância do servidor público, né, para a segurança do nosso país, e principalmente do servidor público concursado, estável, onde ele não está sujeito a desmandos políticos, né? Você imagina que a gente lida com grandes indústrias. Se o meu emprego dependesse, né, da boa vontade de alguém, como é que eu faria para autuar uma indústria de grande porte, como uma Perdigão, como uma Seara, como essas empresas de renome? Né? Não estou dizendo que elas foram autuadas ou são autuadas, não estou citando como exemplo pelo grande porte delas. Dependendo da pressão política, eu poderia perder meu emprego. Né? E a gente sofre pressão desse tipo, né? De muita indústria que quer pressionar, que quer afastar, porque não quer seguir as regras do jogo. E a gente tem muito orgulho, né, da nossa estabilidade, porque ela permite que a gente seja imparcial. Né? Eu não preciso ter medo das consequências do meu ato. Né? Como na Olimpíada, se eu quisesse impedir, se eu achasse que determinado animal não poderia ingressar, a minha decisão ali não implicaria em nenhuma consequência do meu emprego. Tá? E aí eu deixo para o pessoal que está aí estudando essa semente do serviço público, a estabilidade, você ter 13º, você ter férias, ter licença maternidade. A gente rala, tá? A gente não é marajá, a gente não é parasita, a gente trabalha sério e a gente tem que ter estabilidade, né? É muito bom fazer parte disso. Agora teve o dia do auditor, o dia do servidor público, e eu tenho orgulho de ser médica veterinária, orgulho de ser auditora fiscal federal agropecuário, e eu espero que vocês se interessem aí, os estudantes, em atuar junto com a gente aí nos próximos concursos que tenham, né? Para cada vez a gente ter mais destaque, né? Mostrar a importância da medicina veterinária para o Brasil e para o mundo. Tá, é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, estou aqui à disposição. Isabel, obrigado. Vamos abrir agora para perguntas, se alguém tiver. A gente já teve... Vai, Thiago, você quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Eu quero, Rafa. Pode perguntar.
Boa noite, Isabel. Boa noite. Boa Conceição, eu sou do 5º período, tá? Da noite. No caso de transporte de animais braquicefálicos, como é feito? Porque são animais que têm a respiração com maior dificuldade. A gente, de vez em quando, passa nos jornais notícias de animais que morrem na hora do transporte por causa disso. Como é que é feito? Então, mais uma vez, a nossa ação é sanitária, né? Em relação a risco do ingresso de doenças no Brasil, né, e atendimento a requisitos sanitários internacionais, né? Essa parte da saúde animal específica, né, no caso do braquicefálico, a questão do comprometimento cardíaco, do comprometimento respiratório, isso não, a gente não tem atuação nessa esfera, tá? Fica muito as companhias aéreas, né, que tem que dar condições desse animal ser transportado, e ela é responsável pelo transporte dele. Então, tem várias empresas que não transportam mais braquicefálicos se for como bagagem despachada, né, companhias aéreas que só permitem que o trânsito, a viagem do braquicefálico seja feito como bagagem de bordo, né, quando ele é de pequeno porte e o dono do animal está ali com ele, né, dentro da cabine do avião, né, e não ir numa caixa de transporte dentro do bagageiro do avião, né. Isso tem a ver com bem-estar animal, tem a ver com que a gente monitora, né, a gente tem a questão do bem-estarismo, que o mapa também atua, mas se o animal vai ou não vai, né, se a empresa vai transportar ou não, isso é particular de cada companhia aérea, tá? E ela é responsável pelo transporte e pelas condições mínimas de transporte. A Márcia Isabel está perguntando o que acontece com as pessoas que tentam levar animais da bolsa. E aí eu até complemento. A gente vê, às vezes, no jornal, esse pessoal que vem com um passarinho amarrado no corpo, cobra amarrado no corpo. Né? A gente, né, vem com animais presos ao corpo. Certo. Como você consegue identificar essas entradas e qual a consequência disso? Então, isso é uma coisa que é um trabalho que envolve mais órgãos que trabalham ali na aduana, né? A entrada, no caso do tráfico internacional de animais, a entrada, né? Você vai depender da ação da Polícia Federal, da Receita Federal, porque toda a aduana, toda aquela área alfandegada, quem gere aquilo ali é a Receita Federal do Brasil, tá? Então, ela seleciona os voos, ela diz quem passa ou não passa por fiscalização. Infelizmente, isso é uma luta nossa, da gente ter essa autonomia, de eu chegar lá e eu falar, eu quero esse voo, eu quero esse passageiro. Então, a gente acaba indo muito na conversa para ver se consegue convencer o colega da Receita a fazer, permitir que a gente faça essa fiscalização específica, né? Mas, se for detectado, se isso acontecer, o órgão para que haja aí, primeiramente, é o IBAMA. Né? O IBAMA vai identificar aquela espécie como não permitida, que não está autorizada, ele vai autuar na questão dos crimes ambientais, e a pessoa vai ser também conduzida à Polícia Federal, porque isso é um crime internacional. Né? As pessoas não costumam atentar, quando fazem isso, da amplitude dele, né? Da gravidade dele. Você está fazendo um tráfico internacional, então isso não é pouca coisa. Vai responder por crime ambiental, e aí vai seguir o trâmite, né, criminal, que não foge à nossa atuação. Né? A gente, nesse caso, a gente não tem ingerência, né? Só a questão sanitária mesmo, que a gente verifica quando está autorizado. O não autorizado, ele não pode ingressar, aí o IBAMA vai direcionar, né? Mas se nós constatarmos algum indício de doença, onde seja recomendado, a recomendação seja sacrifício, será determinado. Ok. Alguém mais tem alguma pergunta?
Ninguém mais? Ok. Bem, eu agradeço muito a sua presença no sábado. Foi uma palestra que foi muito esclarecedora. Acho que abriu a visão de muita gente. Para mim, abriu muito mais, até porque eu tenho uma tia que é auditora fiscal. Olha! Daqui do Rio? Não, no Mato Grosso. Ela trabalha na fronteira com a Bolívia. Olha, trabalho duro ali. E eu sabia um pouco do trabalho pelas conversas que nós tivemos. Ela é formada pela Rural. Olha, bacana. Quando se formou, foi para o Mato Grosso, trabalhou com clínica e acabou fazendo concurso de professora. E hoje ela trabalha com isso. Então, assim, me esclareceu muitas dúvidas que eu tinha em relação ao trabalho. Agradeço em nome do Centro Acadêmico, agradeço em nome da Universidade de Santa Úrsula, em nome das pessoas que assistiram a sua palestra, que foi muito, muito esclarecedora. A gente vai enviar depois para o seu e-mail o certificado da palestra. Obrigado mais uma vez por estar sábado aí, nesse iniciozinho de noite, trazendo esse conhecimento para a gente. Eu agradeço demais o convite de vocês, todo o apoio, né, as orientações aí para fazer essa apresentação. O convite, né, o Daniel, por ter lembrado do meu nome, ter sugerido, é um prazer sempre, né, participar e trazer essa informação para estudantes. Eu queria que tivessem me contado isso quando eu estava na graduação, e eu não soube, né? Eu soube no final da graduação, eu estava me formando quando eu passei no concurso. E tive que correr com a formatura para conseguir assumir, deu tudo certo. Mas eu queria que tivessem me dito tudo isso naquela época, né? Quando eu estava na faculdade. E o que eu também ressalto para vocês é que não fechem os olhos de vocês, não foquem só num assunto durante a graduação. A gente não sabe o rumo que a nossa vida pode tomar, né? Se você só fica ali, não, eu quero ser clínico de pequenos animais, especialista em tal sistema ou tal espécie, não decide isso tão cedo. Né? Deixa a mente aberta, a graduação é para isso, para você experimentar. Né? E aí, depois das residências, pós-graduação, você direciona para aquilo que você realmente vai atuar, mas não fecha a porta. Tá? Você tem um médico veterinário tendo serviço público nas esferas municipais, estaduais e federais. Na federal, específico para médico veterinário, a gente tem o auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura, tem os médicos veterinários do Exército, né, oficiais, e tem os peritos da Polícia Federal. Existe o cargo de perito da Polícia Federal com exigência de formação em medicina veterinária. Então, não fechem logo no início o que vocês vão fazer da vida, deixa amplo. Tá? E até porque o serviço público ainda é a forma de ingressar mais imparcial, é por mérito, né? Você tem que fazer um concurso, não é por indicação, nem nada parecido. E agradeço mais uma vez vocês estarem aqui comigo até essa hora, né? Num sábado à noite, Dia das Bruxas, mas agradeço demais. Agradeço a você até pelas palavras. O Centro Acadêmico, esse é o nosso segundo Vet Day, desde o primeiro do ano passado. A gente sempre buscou ter os temas mais diversificados possíveis, até para a gente poder justamente ver essa outra visão do médico veterinário. Né? Hoje, inclusive, né, nós tivemos 3 dias de Vet Day esse ano. Hoje, nós focamos em exóticos e áreas não clínicas. Né? Que aí nós trouxemos a sua palestra, a do Júlio, que foi a anterior. Trouxemos a Alicia, a professora Alicia, na primeira parte da manhã, falando sobre o papel do veterinário na indústria de alimentos, né, e restaurantes. Então, assim, a gente, o Centro Acadêmico, sempre está tentando buscar essa visão mais generalista.
Parabéns, parabéns por isso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Agradeço também ao professor Daniel. Deixo aberto aí se ele quiser comentar. Gente, desculpa aí as intromissões do meu cachorro, né? O Ozzy está participando também. Faz parte. Faz parte do teletrabalho, do trabalho online. Bem, Isabel, muito obrigado. Agora a gente vai encerrar o dia de hoje. Eu vou fazer ainda mais 3 sorteios que a gente vai ter hoje para encerrar o nosso evento. Muito obrigado e tenha um bom fim de semana, um bom sábado e um bom feriado. Para vocês também. Bons estudos. Vamos lá, gente. Vamos para o nosso sorteador.